que são realidades paralelas? Realidades paralelas, nós temos 12 corpos. O nosso eu maior se manifesta na terceira dimensão através de 12 eus diferentes, 12 realidades paralelas. Todas as 12 têm a mesma frequência vibratória e ocupam o mesmo espaço. Só que cada uma tem um cenário diferente e cada uma vive uma época diferente da história da humanidade. Então, em cada uma dessas realidades paralelas, existe um outro eu nosso que está ali vivendo uma outra vida, outra época da história da Terra, num outro cenário totalmente diferente desse nosso. A nossa é uma dessas 12, né? Então, além da nossa, tem mais 11, um desdobramento do nosso eu maior, que está ali vivendo, ou na condição de homem, de mulher, de ser humano, ou de repente até de um reptiliano, não que seja um espírito reptiliano, mas é um espírito humano, vivendo de repente num corpo reptiliano. Então, o nosso eu maior, ele está vivenciando todas as experiências possíveis na matéria através desses 12 personagens que ele interpreta na terceira dimensão, cada um numa realidade paralela diferente. É como se nós tivéssemos 12 terras vivendo na mesma terra, 12 realidades. É da Lua a emanação e a sustentação da Matrix? Sim. A Lua é um planeta, ela é um corpo celeste natural, mas não é natural da Terra. Ela é oca. Dentro da Lua existe bases extraterrestres, dos seres extraterrestres negativos, principalmente dos draconianos e dos reptilianos. Eles têm equipamentos, têm tecnologia que emite uma radiação sobre o planeta Terra, regulando o pulsar do planeta. Essa é a chamada barreira de frequências, que manteve a Terra durante 300 anos pulsando na terceira dimensão, que impediu que a Terra voltasse para a quinta dimensão. Quer dizer, impedia. Graças ao trabalho das forças da luz, esses equipamentos não estão conseguindo atingir 100% da humanidade, não estão conseguindo mais atingir seus objetivos, tanto que a frequência vibratória do planeta está se elevando e o tempo nosso está se acelerando. Essa energia que é emitida da face luminosa da Lua, que é a face que menos tem relevo, que menos tem acidentes, que menos tem crateras, vocês podem ver através de telescópios, justamente para que isso não prejudique a emissão da radiação que vem do interior da Lua em direção à Terra. Então, a Lua gira em torno da Terra, mas sempre mantendo uma velocidade de maneira que acompanha o giro da Terra, de forma que a face, sempre a mesma face, está voltada para o planeta Terra, por causa dessa emissão de radiação que é feita através de equipamentos a partir dessa face luminosa da Lua. A Lua, então, é praticamente uma verdadeira nave controlada e manipulada por esses equipamentos, por essa tecnologia que eles têm lá. Se parecem muito com a Estrela da Morte da série de filmes Guerra nas Estrelas. A Lua serve de base para essas quase 200 civilizações que estão aqui nesse processo de colonização da Terra e da humanidade. Então, a Lua é dividida em bases, em áreas, para essas quase 200 civilizações. Quem comanda tudo isso, todas essas civilizações, são os draconianos, os brancos, os vermelhos, os azuis e os pretos, que vivem em bases subterrâneas, bases embaixo da Terra e em bases dentro da Lua, no interior da Lua e no interior da Terra. Há uma briga entre os draconianos para ver quem vai comandar a nova ordem mundial. Eles brigam pelo poder, mas eles trabalham juntos pela implantação da agenda da nova ordem mundial no planeta Terra. Todas as outras civilizações que não são da luz, que estão aqui, que são evoluídas tecnologicamente, estão subordinadas direta ou indiretamente aos draconianos. Então, são eles que comandam o planeta Terra junto com os reptilianos e os insectoides, e eles utilizam os greys
como os seus auxiliares. Então, os insectóides, os reptilianos e os greys estão subordinados diretamente aos draconianos. Furúnculos podem ser sintomas de limpeza espiritual, eles são processo de limpeza corporal e pode ser, sim, resultado da elevação da frequência vibratória. Quando nós começamos no nosso processo de elevação da frequência vibratória, passamos a fazer a limpeza dos 12 corpos. O corpo físico, o corpo astral, o corpo emocional, o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo búdico, o corpo átmico. São 12 corpos. Ninguém vai ascensionar com esse corpo denso que nós temos. O corpo tem que se sutilizar. Para se sutilizar o corpo, é necessário que haja uma limpeza. E essa limpeza, ela começa normalmente pelo corpo físico. Nós recomendamos aos irmãos que utilizem produtos para promover a limpeza, principalmente do sangue. Elixir de inhame é um produto fitoterápico muito bom para fazer a limpeza do corpo físico. Os pleidianos não estabelecem leis, não estabelecem normas. Diz que o códex aí foi ditado pelos pleidianos para ser o código de leis da nova civilização. Não é verdade, não tem nada a ver com os pleidianos isso. Os pleidianos não proíbem o consumo de carne, não proíbem nada. Eles nos dão consciência, eles nos ajudam a elevar o nosso nível de consciência. Na medida que nós elevamos o nosso nível de consciência, nós vamos adquirindo compreensão do que é melhor para nós dentro do processo de evolução. Dentro do processo de evolução, uma das primeiras coisas que nós fazemos, e isso é natural, é deixar de comer carne e tomar leite. Derivados deixam de ser consumidos, porque eles mantêm a frequência vibratória do corpo físico baixa. Então, dentro do processo de elevação da frequência vibratória, existe o processo de limpeza dos 12 corpos. E o corpo físico é o primeiro que começa a sofrer limpeza para que ele se sutilize, para que eleve a sua frequência vibratória. E aí nós temos necessidades de ser seletivos em matéria de alimentos. Quando nós comemos algum alimento que nos faz mal, que nos dá intoxicação, que nos causa alergia, é porque é um alimento de baixa frequência vibratória, que puxa a frequência vibratória do nosso corpo para baixo. Então, alergia e intoxicação é choque de frequências vibratórias. Com base nisso que eles têm pulverizado o nosso planeta através dos chemtrails com metais pesados e têm utilizado aí cada dia mais na nossa agricultura os agrotóxicos que são constituídos por metais pesados. E assim tentar segurar a frequência vibratória do planeta e tornando o planeta um lugar insustentável para a vida dos seres da luz. Por isso, eles estão contaminando o ar, a água, os alimentos, os animais e os seres humanos. Então, nós devemos iniciar um processo de limpeza dos 12 corpos, e o primeiro a ser limpo é o corpo físico, sendo seletivo nos nossos alimentos, fazendo a limpeza do nosso sangue através de depurativos naturais. Evitem tomar depurativos que sejam produzidos por laboratórios. Utilizem fitoterápicos como depurativo, e o inhame é um ótimo depurativo, elixir de inhame. A intoxicação do nosso corpo provoca câncer e outras doenças, principalmente câncer. Então, devemos periodicamente promover a limpeza do nosso corpo, tomando muita água, usando bastante frutas na alimentação, principalmente melancia. A melancia de todos os alimentos, ela é o alimento que tem maior quantidade de eletrolíticos, de alta capacidade eletrolítica.
ou seja, o que é a capacidade eletrolítica? É a capacidade de condução de energias. Então, o consumo de melancia ajuda a elevar a capacidade do nosso organismo de conduzir energias. Isso é importante porque os nossos chakras estão captando as ondas de energia eletromagnéticas que vêm do Sol e que promovem o nosso despertar, que promovem a aceleração do pulsar do nosso corpo. Essa energia é captada pelos nossos chakras e conduzidos às glândulas e células pelo nosso sistema nervoso. Nós precisamos ter um organismo que seja bastante alcalino para que ele possa melhor transportar as energias eletromagnéticas do despertar provenientes do nosso Sol. Essas energias chegam principalmente nas 3 primeiras horas da manhã, nas 3 primeiras horas do sol da manhã, que começa às 6h25 e vai até umas 9h25. É o melhor horário para meditar, para tomar sol. A pera, o mamão, o melão são alimentos alcalinos. Quando o corpo está muito ácido, ele provoca furúnculos e outras infecções em qualquer machucado. Pode utilizar também cápsulas de carvão ativado. As cápsulas de carvão ativado servem para promover a desintoxicação do corpo. Deve-se tomar na primeira semana 2 cápsulas de carvão ativado de manhã por uma semana. Na segunda semana, 1 cápsula de carvão ativado de manhã, para-se por 15 dias e depois repete novamente mais 15 dias de cápsula de carvão ativado. Isso a cada 6 meses. Não se deve tomar cápsula de carvão ativado fora desses 2 períodos de 15 dias a cada 6 meses. Então, é 15 dias, depois para 15 dias, depois mais 15 dias, depois para por 6 meses, porque o carvão também impede a absorção de alguns nutrientes por parte do nosso organismo no processo do metabolismo. Quem tem uso de remédios contínuos, como pessoas que têm diabetes, pressão alta e outras coisas mais, não podem tomar carvão, porque anula totalmente o efeito dos remédios. O carvão também serve para eliminar venenos. Nós já tivemos situação de envenenamento por alimentos que estavam altamente contaminados por agrotóxicos. Uma vez nós comemos uma grande quantidade de morangos, embora nós tenhamos lavado, eles estavam muito contaminados de agrotóxicos e nos causaram envenenamento. Então, o que nos salvou foi as cápsulas de carvão ativado. Essas informações nós estamos transmitindo para vocês na condição de terapeuta.